E aí, curiosos, curiosos, como estão vocês? Começando mais um vídeo por aqui. Pra quem não me conhece, me chamo Lucas Leite. No vídeo de hoje irei falar sobre clonagem humana. Pra você aí que pensa assim, será que pode existir clonagem humana? Sim, é possível, na teoria é bem possível, só que na prática não é bem assim que as coisas funcionam. Estarei explicando aqui hoje, a aula vai ser um pouco... O vídeo hoje vai ser um pouco mais sobre biologia, né? Bom, clonagem humana consiste tecnicamente em pegar um DNA de alguém e duplicar. Só que essa clonagem já não pode ser caracterizada com a cultura de células ou de tecidos, onde eles fabricam células e tecidos, no caso, né? Clonagem consiste tecnicamente em você pegar o núcleo de uma célula e colocar ela dentro do óvulo de uma célula vazia. O primeiro mamífero a ser clonado com sucesso foi a ovelhinha Dolly, como muitos conhecem. O experimento foi realizado no ano de 1996, só que ele só foi publicado em fevereiro de 1997. Os pesquisadores quiseram esconder um pouco o que eles estavam fazendo, né? No Brasil, o primeiro ser vivo a ser clonado foi a vaca Vitória. Só que depois da vaca Vitória ainda foram clonados centenas de animais, como vacas ainda, bois, cavalos e também camundongo. Nós fazemos sempre clonagem, só que nem acabamos nem percebendo ou até mesmo nem sabemos que a gente fazia isso. Bom, quando uma planta dá uma muda e você colhe essa muda e planta ela em outro lugar, ela irá crescer uma planta geneticamente idêntica à sua planta mãe, no caso. Existem dois tipos de clonagem, a clonagem terapêutica e a clonagem reprodutiva. A clonagem terapêutica é aquela que consiste em clonar células, tecidos e ela é utilizada para a medicina regeneradora. Já a clonagem reprodutiva é aquela que consiste em clonar mesmo humanos. Bom, o tipo de clonagem foi bastante especulado em todo o século XX, só que os pesquisadores e cientistas só levaram a sério a partir da década de 60. Dr. Panayotis Avos, um médico de fertilidade norte-americano, revelou em janeiro de 2004 que havia recentemente colocado um embrião clonado dentro de uma mulher de 35 anos. Só que em fevereiro do mesmo ano descobriram que a mulher não havia engravidado. Severino Antinori revelou em 2006 que em 2003 ele havia clonado 3 humanos. Bom, isso a gente não sabe bem se é o certo, se isso é verdade, né? Mas em 2013, pesquisadores de uma faculdade norte-americana conseguiram pela primeira vez clonar um embrião. Só que acabou que ele não deu certo, acabou não surgindo, não crescendo. Defensores da clonagem terapêutica defendem ela porque seria uma forma alternativa de conseguir criar novos tecidos ou células e inserir ao nosso corpo. Porque não sei se vocês sabem, quando algum corpo estranho entra em nosso organismo, ele tenta destruí-lo. Um exemplo, eu perdi um coração e preciso de um implante. Eu terei que usar drogas imunorreceptoras para fazer com que meu sistema imunológico não esteja ativo, para que eu possa conseguir fazer com que esse coração se adapte ao meu corpo, ou meu corpo se adapte ao coração, porque como é um corpo estranho, geneticamente diferente do meu corpo, o meu organismo irá tentar destruí-lo. Se um clone fosse um clone do meu coração mesmo, seria geneticamente idêntico a mim mesmo. Então, quando eu colocar esse coração no meu corpo, ele irá ser idêntico a mim e meu organismo irá reconhecer ele como pertencente a mim. Para quem defende a clonagem reprodutiva, dizem que seria uma alternativa para casais inférteis a terem filhos e possuíssem o DNA idêntico do seu pai e da sua mãe. A Igreja Católica Romana proíbe essa prática de clonagem humana, pois eles dizem que não seria uma grande ofensa para o indivíduo. E os muçulmanos sunitas também são contra isso, pois eles afirmam que a religião do Islã proíbe isso. Bom, nós sabemos que a clonagem em humanos está bem difícil de acontecer, porque não é tão simples assim você pegar um núcleo de uma célula e colocar dentro de um óvulo vazio. Porque tem que haver várias tentativas, não é uma ou duas tentativas, são milhares de tentativas para uma dar certo. Então imagine só o tanto de embriões que seriam perdidos por aí, várias pessoas que deixariam de ter vida, vários homens que poderiam criar famílias, vários bebês que poderiam nascer e surgir. Então seria bastante complicado, sabe, fazer isso. Mas aí vem a pergunta, se eu clonar um adulto, o bebê vai nascer idêntico a ele? Sim, nasceria totalmente idêntico. Seria um exemplo você aí que está assistindo o vídeo, pega um DNA seu, clona e nasce um bebezinho. Você estaria se olhando quando você era pequeno, quando você era bebê. Só que perguntam, então ele nascerá idêntico? Idêntico sim, com certeza. Ele nascerá com com os mesmos gostos meus, gostos musicais, gostos de comida, mesma personalidade? Não.
Isso aí porque a personalidade é adquirida com o tempo, ou seja, a pessoa vai vivendo no mundo e vai acabando vendo o que ela gosta mais e o que se adapta melhor a ela. Para entender melhor a clonagem, é bom você analisar gêmeos idênticos no caso, né, porque existem gêmeos não idênticos. Eles são totalmente geneticamente idênticos. Ficou meio confuso, mas ok. Eles são idênticos geneticamente. Um exemplo, dois irmãos gêmeos. Um deles acaba tendo um filho. Se você pegar esse filho desse primeiro e comparar com o DNA do segundo, mostrará que o segundo também é pai dele, pois o DNA deles são geneticamente idênticos. A única coisa que muda, que é característica de todo mundo, são as digitais. Cada um tem a sua, então é impossível nascer alguém igual. Então, para entender melhor isso, é bom analisar gêmeos, para entender como seria mais ou menos esta forma de identidade duplicada. Imagine só aí, pô, você tá lá na rua e vê uma pessoa idêntica a você, como seria estranho. Imagine só para a polícia que fosse procurar um bandido, só que teria idênticos a ele. Como ela saberia qual seria o verdadeiro? Quem estaria falando a verdade? Seria bastante complicado isso, hein? Você pensa aí, beleza, vou clonar um humano, vou colocar ele na maquininha lá, vou criar 100 clones dele. Não, não é bem assim. Como eu falei ali atrás, precisam ter várias e várias tentativas para uma dar certo. Seria bem difícil clonar um bebê, porque para nascer um bebê precisa ter o DNA de um pai e o DNA da mãe. Então, para conseguir clonar isso seria bem difícil. Por isso que na prática a clonagem humana está bem difícil de acontecer, só que na teoria já é possível. Bom pessoal, finalizando o vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Esse vídeo foi um pouco mais longo, espero que tenham entendido. Se não entender, pode deixar qualquer pergunta nos comentários que eu procurarei responder. Se tiverem sugestão de vídeos, podem deixar também. Perguntas de outros assuntos, podem deixar também, que eu pretendo fazer futuramente um vídeo explicando somente as perguntas que vocês fizerem. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, mostre para seus amigos para que eles fiquem por dentro dessas curiosidades, novos assuntos. Estarei trazendo assuntos mais científicos também para vocês que são bastante curiosos nesses lados. Então deixe o seu like para fortalecer e aquele abraço!